Mateus 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribado. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram deles os discípulos. Em particular lhes disseram: Dizê-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Serei odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas aquele que, porém, que preservar até o fim, este será salvo. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Amém. Obrigado, irmão Kelvin. Amados, Jesus aqui, ele traz uma mensagem escatológica, uma mensagem do fim dos tempos. E a gente às vezes se desacostuma de mensagem do fim dos tempos. Acho que a gente entra demais na Matrix, na Babilônia, e a gente acaba se perdendo na Babilônia, nesse sistema perverso, orquestrado para que as pessoas, obrigado, pastor, para que as pessoas não conheçam a Cristo, para que a verdade seja suprimida. E a gente esquece de falar que esse mundo vai acabar. Que nós não sejamos hipnotizados pela Babilônia, porque Deus nos alerta: saí dela, povo meu. Está escrito em Apocalipse. E no início do livro de Apocalipse está escrito: bem-aventurados são os que dão ouvidos a esta profecia. Bom, no verso 3, você com a Bíblia aberta aí, no verso 3 diz que Jesus estava no Monte das Oliveiras e achava-se ele sentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, existem coisas que Deus nos revela em particular. Existem verdades sobre Deus e sobre o reino de Deus que as pessoas comuns não têm capacidade de entender, de receber e de aceitar. Tem que ser no particular. Tem coisas que Deus fala para a sua igreja
Tem coisas que ele fala para a igreja, ele usou muito essa linguagem. Essas coisas eu vos digo, para que vocês tenham ânimo. Vocês vão ter aflições, mas eu venci o mundo. Jesus estava sempre falando algumas coisas que era para a igreja, em particular. Por que que o mundo deixou de chamar nós, cristãos, de loucos? Vocês são chamados de loucos? Porque a gente deixou de falar a loucura da palavra de Deus. A gente deixou de falar a loucura da pregação. Como diz o apóstolo Paulo em Coríntios. Nós estamos nos entregando sem perceber a sanidade da Babilônia. Nós queremos parecer sãos. Nós queremos a glória dos homens, o respeito dos homens. Nós queremos ser olhado pelo mundo com respeito. Não, meu querido. Olha para Cristo. Homem de dores, desprezado. Se Cristo foi desprezado, por que você quer ser aplaudido? Ele diz em João 14, se o mundo me odiou, tem que odiar vocês também. Senão tem alguma coisa errada. Será que estão chamando a gente de doido? Porque era para estar. Será que o mundo nos vê, o reino do anticristo nos vê como pessoas centradas, como pessoas equilibradas? Então tem alguma coisa errada. Porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. E a sabedoria do mundo é loucura para Deus. E a loucura de Deus é mais sábio que a sabedoria do mundo. Eu fico com a loucura de Deus. Eu quero ser chamado de louco. Eu quero ser só a Escritura. Somente as Escrituras. Verdadeiramente. Não de fachada. Como muitos usam slogans, só a Escritura de fachada. Eu quero me render às Escrituras de Deus. Eu quero dizer amém para quando um texto disser algo, mesmo que aquilo vá de encontro ou contra tudo aquilo que eu entendi a minha vida inteira. Tudo aquilo que eu aprendi na Babilônia, na Matrix, no complô. Tudo aquilo que eu aprendi na escola, nos livros, na faculdade. Tudo aquilo que me ensinaram desde criança. Quando eu leio as Escrituras, eu não quero trazer essas lentes de contato. Eu não quero trazer as lentes de contato do mundo para eu entender as Escrituras. Eu quero ler as Escrituras e levar as lentes de contato das Escrituras para eu entender o mundo. Isso é ser só a Escritura. Mas muitas coisas, nós estávamos até falando na oração ali, os próprios discípulos tiveram dificuldade de entender. E no final, a irmã estava falando que eles falavam, Jesus, você fala umas coisas muito diferentes, e a gente tem dificuldade de entender. Mas é assim, tem coisa que Jesus nos chama no particular, tem coisa que é para a igreja, que está alerta, acordada a entender. Não é para quem está passando tempo numa religião entender. Tem coisa que não é para religioso entender. Tem coisa que é para crente entender. O grupo que Jesus mais combateu foram os religiosos, foram os mestres, os doutores da lei. E o grupo que ele mais se identificou foi com os crentes. Eu prefiro ser crente.
do que religioso. E aí o verso 3 prossegue. Dize-nos, quando sucederão estas coisas? Quais coisas? No verso 23, Jesus estava falando dos ais. Ai de ti, Tiro, Sidom. Porque se os sinais que foram feitos no vosso meio tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, de largo teriam se arrependido. Portanto, haverá menor condenação para eles do que para vocês. Então, conhecer o Evangelho e não seguir o Evangelho é pior do que não conhecer o Evangelho e não seguir o Evangelho. Foi o que Jesus falou. Na balança de Deus, a perversidade de Sodoma e Gomorra pesava menos que a indiferença dessas cidades quanto aos sinais que Cristo realizava. Então, para Deus era mais pesado a indiferença das pessoas em relação à verdade sendo pregada do que uma civilização que viveu o pior nível de pecado possível. Deus vai ter com mais severidade aquelas cidades que estavam vendo Jesus e não estavam se rendendo à sua mensagem. Então, quais coisas que os discípulos perguntaram? Essas coisas, o julgamento, o dia do juízo. Naquele dia, Jesus falava, haverá julgamento, o dia do juízo. E aí eles perguntam, quando sucederão estas coisas, Jesus, esse juízo? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então eles perguntam, quais são os sinais que nós teremos da sua vida e da consumação dos séculos? Então, estas coisas, a vinda de Cristo e a consumação dos séculos, estão intimamente relacionadas. Intimamente relacionadas. Então nós podemos esperar e desejar a vinda do Messias? Sim. Maranata. Mas nós temos que falar para o mundo que vem a destruição, que vem o juízo, que vem a ira de Deus. E Ele tem ira reservada. E nenhuma carne sobrará. Será que nós estamos pregando esse evangelho do reino de Deus? Esse evangelho escatológico? Parar para pensar, reino de Deus. Se é o reino de Deus, é porque o reino desse mundo passará. Certo? Nós pregamos o reino de Deus. Jesus falou, o meu reino não é deste mundo. Jesus não aceitou ser coroado rei aqui nessa terra. O reino dele é de outro mundo. E nós vivemos para o reino de Deus. Nós vivemos para um reino de outro mundo. Esse mundo é passageiro. Não acumule bens aqui nessa terra. Aqui a traça corrói e o ladrão rouba. Olhe para o reino de Deus. Porque passará céus e terras, mas a lei de Deus jamais passará. Glória a Deus.
Olha o que Jesus está falando: passarão céus e terra, mas a minha lei não passará, nenhum tio. Isso é forte. Olha para o céu, vai passar. Você crê? Você crê na palavra de Deus? Você crê que essa terra vai passar? Você crê que eu vi um novo céu e uma nova terra? Você crê na palavra de Deus? Você sola a Escritura? Ou você está com a visão um pouco embaçada por causa da Babilônia? E na hora que você lê a palavra de Deus, você não enxerga essas coisas. Esse mundo tem um fim, tem um juízo, tem um julgamento, tem o dia do juízo, tem a ira de Deus. E só há um esconderijo: Cristo Jesus. E aí os discípulos estão perguntando: qual é o sinal dessas coisas e da tua vinda e da consumação do século? Este século, este mundo será consumido. Entenda a palavra consumação. Quando você consome algo, você faz o que com ele? Você faz ele sumir, você faz ele desaparecer. É a consumação do mundo. É o fogo consumidor. Fogo consumidor de Deus consome, termina com tudo, acaba com tudo, não deixa nada para trás. Isso será consumido. Nada do que você vê hoje, você verá no reino de Deus. E ele lhes respondeu, verso 4, vede que ninguém vos engane. Não. Será que tem alguém tentando enganar a gente? Meus irmãos, se não tem ninguém tentando enganar a gente, por que Jesus nos alertou para que nós não sejamos enganados? Vamos lá. Pensem comigo. Deus deu um cérebro para nós pensarmos. Quando eu ligo a TV, eu estou sendo enganado? Eu estou sendo enganado. Tudo que você vê na TV, tudo que você vê na rua, toda a propaganda que esse mundo faz para você, é para te enganar. O mundo faz propaganda para te enganar. Por que alguém faz propaganda de um produto? É porque quer vender. Você já viu propaganda honesta? Você já viu alguma propaganda honesta? Quando eu era criança, tinha propaganda da Bala House. Aí tinha criança voando. Aí eu ia lá, comprava Bala House e deitava no chão para ver se eu voava também. Aí não acontecia nada. Aí o irmão falava assim, meu irmão, não, de repente pular da cadeira ajuda. Aí eu pulava. Aí eu fico pensando assim, poxa, a gente era bobo, né, quando a gente era criança. Pior meu irmão, que é 5 anos mais velho que eu, né? Mais bobo que eu. Mas olha só, estão nos enganando. Uma criança é mais fácil de enganar. Um adulto é mais difícil, certo? Ou não, né? Ou talvez é mais fácil enganar um adulto. A criança, ela tem menos pressupostos. Ela tem a mente mais aberta para conhecer a verdade. O adulto, ele já sedimentou algum conhecimento na mente dele. Ele já está cheio de nós, sofismas. Ele já construiu fortalezas de pensamento. A altivez humana dele já está erguida. Aí é só o poder de Deus
Só as armas de Deus que não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir essas coisas. Mas o mundo faz uma grande propaganda para que nós não observemos a lei do Senhor. Para que nós não entendamos o quão indignos somos e para que nós não venhamos a nos refugiar em Cristo. Ah, mas eu sou cristão. Você é cristão, mas você tem obedecido a Cristo? Vede que ninguém vos engane. Não deixa ninguém te enganar. Você tem crido na palavra de Deus? Você tem pregado a palavra de Deus da forma correta? Você é evangelista? Você tem pregado o fim do mundo? Ou você tem medo de ser chamado de doido? Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Muitos virão em meu nome dizendo ser Cristo, Jesus fala. Então esse é um sinal. Esse é um sinal. Antes de falar sobre esse sinal, vamos avançar um verso para a gente poder entender melhor esse sinal. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. É necessário assim acontecer. É necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Então Jesus está dando sinais que aconteceriam antes do fim. Existem alguns sinais que vão acontecer antes do fim. Guerras e rumores de guerras. Ameaça de guerras. E aí ele fala no 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Opa! Pastor, sempre houve terremotos. Esse é um argumento que eu ouço. Sempre houve terremotos. Sim, sempre houve terremotos. Mas Jesus está falando de um tipo específico de terremoto. Sempre houve guerras. Sim, sempre houve guerras. Mas Jesus está falando de um tipo específico de guerras. Inclusive, se você tem uma Bíblia em casa, você vai ver que o povo de Deus guerreava também. Não é? Então, de que guerra Jesus está falando? Bom, ele está falando para nós não sermos enganados. Ele está falando de um contexto aqui, nação, reino, e ao mesmo tempo ele está falando que viriam no nome dele, dizendo ser o Cristo. Você já parou para pensar que muitas nações são teocráticas? O que isso quer dizer? Que o governo delas é um governo religioso. Por exemplo, o Paquistão é uma teocracia. O Estado lá é islâmico. Ok? Então, o Estado te impõe uma religião. E aí eu te pergunto, houveram teocracias cristãs? Sim, muitas. Muitas. Inclusive o Brasil, na época do Império,
era um país cristão. A Inglaterra, até hoje, é um país declaradamente cristão. E muitos países da Europa. E aí você fala, o Estado é cristão. Peraí, a nação é cristã? Não, peraí. Então, a rainha da Inglaterra é a soberana, né? Ela se chama de soberana. Mas não foi essa rainha que perseguiu os nossos irmãos no passado? Não essa Elizabeth, né? Do passado, a Maria Sangrenta. Não perseguiu os nossos irmãos? Eles não tiveram que sair corridos? Mas não é cristão? Então, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Não acrediteis. O contexto aqui é nações. Está falando de nações, de reis. Então, peraí. Um dos princípios batistas é desconfiar do Estado. Nós aprendemos essa lição cedo, né? Enquanto os outros puritanos ainda tentavam evangelizar por via do Estado, né? Igreja presbiteriana, por exemplo, nós batistas não, nós aprendemos desde cedo, não, peraí, o Estado não é bom, deixa esse Estado para lá, o Estado não é bom, a igreja tem que ser separada do Estado, a igreja local é soberana, né? Nós é que vamos nos reunir e nós é que vamos enviar os nossos missionários e nós vamos pregar o Evangelho. Nós não precisamos do Estado para pregar o Evangelho, né? Nós aprendemos essa lição cedo. Mas essa lição, por incrível que pareça, ela não tinha sido aprendida. Quando Calvino se reuniu ali, refugiado da França, que eles eram perseguidos na França, quando ele se reuniu ali em Genebra, né, e aos pés de Teodoro de Beza, que foi seu professor, eles fizeram uma reforma do Estado. Né? Se você ler a obra de Calvino, você vai entender que não era só a doutrina da palavra, era também, eles preparavam ministros no sentido de missionários e no sentido de governantes também. Tanto é que no muro dos reformadores, você não vê ali pastores simplesmente, você vê ministros. Em que sentido? Você vê governantes, você vê pessoas que influenciaram politicamente o mundo com as doutrinas da reforma e com o entendimento de Estado e de sociedade que Calvino desenvolveu ali, junto com o Teodoro de Beza, ali em Genebra, para você governar um país através do cristianismo. Isso deu certo em alguns lugares, por algum tempo, né? Na Escócia, John Knox, né? Um grande homem de Deus. Mas, por exemplo, na Inglaterra não deu. Na Inglaterra eles não conseguiram se infiltrar no Estado, foram perseguidos e foram expurgados e tentaram construir uma nova Inglaterra nos Estados Unidos. Na França não deu certo. Todo o esforço da vida de Calvino, o sonho dele era evangelizar a França, mas não deu certo, porque eles foram traídos, metade de seus homens foram para a França, o restante para o resto do mundo. Todos eles foram mortos. Todos foram mortos, foram enganados. Tudo que Calvino escreveu foi para o rei da França. Ele queria convencer o rei da França. Mas nós, batistas, entendemos essa lição, que o Estado não é bom. E Jesus está falando aqui. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. O Estado não é Cristo. O Estado não é Cristo. O governo desse mundo não é Cristo. Ele falou, o meu reino não é desse mundo.
Então como que você pode ter um Estado cristão? Não faz sentido. E se você acha que eu estou viajando na maionese, pesquisa na internet uma doutrina chamada teonomia, que você vai ver um monte de adeptos, principalmente presbiterianos, que é uma doutrina que ensina que o reino de Deus virá quando nós evangelizarmos todas as pessoas e todas as pessoas converterem ao cristianismo. Isso é o contrário do que Cristo ensinou. Jesus nunca ensinou isso. Jesus ordenou que nós pregássemos o evangelho a toda criatura. Ele disse que o fim viria quando o evangelho do reino chegasse em todos os lugares. Mas ele nunca disse que todos seriam convertidos, então ele viria. Nunca ensinou isso. Nunca ensinou. O fim vem quando ele pisar no Monte das Oliveiras. E aí Deus vai derramar a sua ira. Então virá o fim. É assim que vem o fim deste mundo. E é assim que vem o reino de Deus. Né? Não é de outra forma. Né? Quando nós pregamos o evangelho, nós conquistamos pessoas para o reino de Deus. É como se fosse um espólio de guerra. Deus está em guerra contra este governo. E ele já decretou a queda deste governo. Mene, mene, tekel, parsim. Desde o primeiro governo mundial, que era o da Babilônia, Deus decretou: fostes pesado, fostes julgado e achado em falta. Ele é a pedra que não é esculpida por mãos de homem e cai sobre os pés da estátua de Nabucodonosor. Este mundo tem uma data para acabar. Não adianta você cristianizar o Estado e dizer que chegou o reino de Deus. Ah, ali é um país cristão. Não acreditem. Muitos virão em meu nome, mas no final eles vão fazer guerra. É esse tipo de guerra que ele está falando. Sempre houve guerra, mas guerra em nome de Cristo. E guerra por motivos de impiedade, injustiça, iniquidade. Porque esse é o resultado quando ele diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. E qual que é o resultado disso? Fome e terremoto em vários lugares. Você sabia que quanto mais iniquidade sobre a terra, mais catástrofes ocorrem sobre a terra? Você sabia que isso tem uma relação muito íntima com o que nós aprontamos aqui? Do que se queixa o homem, senão de seu próprio pecado? Você sabia que terremotos e catástrofes, cataclismas, são sinais do juízo de Deus? Ou você acha que é só um destempero da natureza? Se você acha que é só um destempero da natureza, isso tem uma explicação científica, então você não é crente. Adão, amaldiçoada é a terra por tua causa. Tem uma relação, meus irmãos. Leia a Bíblia, creia na Bíblia. Tem uma relação. Então, esse tipo de terremoto, que é causado por causa de guerras fúteis. Guerra por dinheiro, por poder, petróleo. Inventam uma história para poder guerrear, para poder conquistar. Você sabia que eles estão reerguendo o Iraque? Você sabia disso?
que os Estados Unidos está reerguendo o Iraque? Você sabia que o Iraque era a Babilônia? Você sabia que o deus da Babilônia, daquela região do Iraque, era Baal? Você sabia que eles estão colocando templos de Baal em vários lugares do mundo? Inclusive na Times Square, em Nova York? Você sabia que em 8 anos o denar do Iraque valia, sei lá, um valor absurdo, 33, vou chutar um valor aqui, não sei se é esse não, mas era um valor absurdo, tipo 33 mil denar era $1. E em 8 anos, $1 compra apenas 3,5 denar do Iraque. Eles estão reconstruindo. É o espírito do anticristo, é o espírito da Babilônia. É a grande matrix que a gente precisa despertar, ser sóbrio, vigilante. Não adormeça. Jesus está o tempo todo nos exortando a sermos sóbrios, a não acreditar no mundo. Seja prudente como a serpente. A Bíblia não te alerta essas coisas? Eu estou falando alguma coisa diferente da palavra de Deus? Sejam prudentes como as serpentes e inofensivos como a pomba. Mas para a prudência, nós temos que ser igual a serpente. Toda hora espreita, vigilantes. Esperando sempre puxarem o nosso tapete, porque é isso que o mundo faz. E se não faz, eu tenho que desconfiar. Se eu não estou me identificando demais com eles. Ou se eles não estão se identificando demais comigo. Jesus relaciona esse tipo de guerra com fome. Como eu falei, por motivos errados. É esse tipo de sinal. Você sabia que durante a Guerra Fria, se você não sabe o que é Guerra Fria, é o rumor de guerra. Foi uma guerra de ameaças. Estados Unidos contra a Rússia. Durante muito tempo. Eles tiveram essa guerra. Eles estavam em pé de guerra, mas não se atacavam. Ficou conhecido como Guerra Fria. Isso é um rumor de guerra. Uma ameaça de guerra. E aí, eles disputavam em qualquer coisa. Jogos Olímpicos, qualquer coisa eles disputavam. Aí começou a corrida tecnológica. Aí a primeira corrida tecnológica era quem conseguia furar mais profundo. Né? Descobrir o que tem debaixo da terra, no centro da terra. E a gente está aqui acreditando em tudo. E aí a Rússia furou o poço mais profundo já furado no mundo. Ganhou. E foi frustrante porque depois de determinada profundidade não tinha mais nenhum outro tipo de rocha. Era sempre a mesma rocha. Eu não sei o que eles esperavam achar, mas não acharam muita coisa. E aí depois começou a corrida para a Antártica. Tem que explorar a Antártica. Vamos explorar a Antártica. E até hoje ninguém sabe muito bem o que tem lá na Antártica. A gente sabe que não pode ir para lá. E da Antártica surge a NASA. A NASA, que é uma agência, a maior agência contadora de mentiras do mundo. A NASA, você acredita na NASA? A NASA surgiu dessa corrida aí pela Antártica. Do nada surge a NASA. E eles começam com os programas espaciais. E eles arrecadam muito dinheiro. Muito dinheiro, muito dinheiro. Muito dinheiro. E a gente trabalha para financiar esse sistema. Quando a gente paga juro para banco. Quando a gente investe dinheiro em banco. Nossa aposentadoria.
Sempre, isso que está acontecendo com a Previdência do Brasil é muito comum. Onde eu trabalho, eles têm um plano de aposentadoria chamado Petros, que a Petros 1 quebrou. Eu conheço gente antiga que trabalha comigo que está tendo que pagar mais para manter quem se aposentou recebendo. Porque às vezes o colega morreu e a esposa está viva e precisa receber. E os caras estão tendo que pagar estão pagando. Por quê? Porque quebrou. Aí vieram com o plano Petros 2, me oferecendo. Eu falei, não, eu não quero. Eu não acredito. Eu não vou juntar o dinheiro onde o ladrão rouba, onde a traça corrói. Não faz sentido para mim. A palavra de Deus me ensina que isso não faz sentido. O ladrão rouba. Faz uma pesquisa sobre os planos de aposentadoria que deram calote. E é com esse dinheiro que eles sustentam toda essa mentirada da Babilônia, que chega até os nossos livros nas escolas. Às vezes a gente acorda para pouca coisa, quando a coisa está muito escandalosa. Nossa, estão ensinando as crianças a sexualidade, homossexualidade, né? Crianças de 6 anos, aí denunciam, aí vem gente falar, não, é mentira. Tem gente ainda que acredita que é mentira. Mas percebam que a gente só consegue enxergar a mentira quando ela está muito escandalosa. E as mentiras mais sutis? Será que a gente está enxergando? Ou será que a gente está sendo enganado pela Babilônia? E a gente está trabalhando porque a gente segue o fluxo. A gente segue a Matrix. A gente vai para a escola, se forma, aí vai para o mercado de trabalho, trabalha, aí não fica com dinheiro, bota no banco, né? Aí financia esse povo. Aí depois o dinheiro sumiu, cadê o dinheiro sumiu? Ou a gente paga imposto no Brasil, não precisa de banco roubar, nem precisa de NASA, não. Porque eles roubam o governo mesmo, na mão descarada, e o brasileiro aceita. Mas em alguns países eles precisam inventar umas mentiras mais elaboradas, tipo a NASA. Porque senão eles não conseguem roubar do povo, porque o povo é um pouco mais esperto. A gente já é um pouco mais bobo. Mas aí, a gente tem que se ligar e ver se a gente não está crendo na mentira. Né? Tem cristão que aceita o Big Bang. Como que um cristão aceita o Big Bang? Tem cristão que aceita evolução já. Como que um cristão aceita evolução? Quem é que produz essas mentiras? Da onde que vem? Eu vou te falar de onde que vem. Vem do nosso bolso. A gente que financia esses canalhas. E Jesus deu a receita. Não invistam onde o ladrão rouba e a traça corrói. E a gente financia, a gente é dependente desse povo. Mas pelo menos, meus irmãos, não acredite na mentira deles. Não acredite na mentira deles. Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Olha o que Paulo está falando, que os homens detêm a verdade pela injustiça. Na versão Almeida, reformada e corrigida, diz, deter a verdade pela injustiça. Na Nova Almeida, diz assim, Nova Almeida não é Nova Almeida aqui não, é a Nova versão Almeida, século 21. Né? Tem uma Nova Almeida aqui. Na Nova Almeida, diz assim, por meio da injustiça, suprimem a verdade. Na versão NVT, que é a nova versão traduzida, diz assim, porque sua maldade impede que a verdade seja conhecida. Vocês estão entendendo o que está sendo dito aqui por Paulo? Ele está falando que existem homens que pela perversidade deles, eles escondem a verdade. Você crê na palavra de Deus? Você crê que isso é verdade? Que existem homens que escondem a verdade pela perversidade deles?
E você vai continuar acreditando em tudo que você ouve, qualquer foto que você vê, de paint shop. Como é que é? Não é paint shop, é Photoshop. Paint shop é o de graça que eu tenho. Não é nem paint shop, é só paint, né? Não serve pra nada. Mas, amados, que mané Big Bang? Você quer ver um Big Bang? Você sabe o que significa a palavra Big Bang? O que é Big? Grande. O que é Bang? É uma onomatopeia. Bang. É uma grande explosão. É um Big Bang. Você quer ver um Big Bang? Que é legal, que é? Eu vou te falar. Está aqui em 2 Pedro, capítulo 3, verso 7. Diz assim: mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição ou destruição dos homens ímpios. Você leu? Leu junto comigo? Vou ler de novo. Olha o Big Bang aqui. Mas os céus que agora existem, dá uma olhada aí e olha para o céu quando você tiver a oportunidade, a noite estrelada. Se você crê na palavra de Deus, eu te confronto com esse texto de Pedro. Mas os céus e a terra que agora existem, os céus e a terra que agora existem, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então a ira de Deus vai consumir os céus e a terra. É por isso que a Bíblia diz: vi novos céus e nova terra. Mas cadê o Big Bang, pastor? Pula para o verso 10. Pula para o verso 10. Vamos ver o Big Bang. Mas o dia do Senhor é o dia do Big Bang. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus, está falando de todos os céus, passarão. Você lembra que eu falei aqui que Jesus falou que passarão céus e terra, mas a minha palavra jamais passará? Você crê em Cristo? Você crê na palavra de Deus? Você é só a Escritura? Os céus passam, a terra passa, mas a palavra de Deus fica. E como que eles vão passar? No Big Bang. Olha lá, olha Pedrão falando. Vai, Pedrão. No qual os céus passarão com grande estrondo. Kabum! Big Bang. Eles inverteram. Eles pegaram o Big Bang e contaram a mentira pra gente. E a gente está acreditando na mentira deles. E a gente deixa os nossos filhos acreditarem na mentira deles. Estão escondendo a verdade de nós. Aí os nossos filhos chegam, olham para a Bíblia, não consigo entender isso. Ah, não se preocupa, meu filho. É que quando escreveram isso daí, eles não sabiam muito das coisas. Será que eles não sabiam muito das coisas? Os homens que recebiam revelação de Deus, somos nós que sabemos? Que somos guiados por mentirosos? Homens que escondem a verdade de nós, que suprimem a verdade por causa da iniquidade deles? Somos nós que somos sábios? Os homens que escreveram isso são tolos? Nós que estamos acreditando na mentira que somos sábios? Nós julgamos os autores das Escrituras? Eu não velo pela palavra de Deus como a verdade absoluta acima de todas as coisas? Todos os debates que eu entro no serviço, eu falo, eu tenho um pressuposto, eu sou um pressuposicionalista. Eu creio na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz que é verdade, é verdade. O que ela diz que é mentira, é mentira. E essa é minha fé.
Sim, é pela fé. Mas a minha fé, que é loucura para você, é mais sábia do que a sua loucura. Porque tudo que eu leio pela fé, aqui me faz sentido. As coisas que vocês falam não faz sentido algum. Eu estou vendo uma galáxia a 30 bilhões de anos-luz. Cara, é só você falar alguma coisa complicada. Que aí o pessoal já baixa a bola. 30 milhões de anos-luz. Você sabe o que é 30 milhões de anos-luz? Se você conseguisse viajar na velocidade da luz, você levaria 30 milhões de anos para chegar lá. É isso que a NASA está ensinando para a gente. Aí eles mostram umas fotos de Photoshop lá e a gente acredita, igual uns bestas. 30 milhões de anos-luz? Como que eles tiraram a foto? E eles ainda têm a cara de pau de falar assim: cuidado, você está vendo a estrela ali, mas talvez ela já não existe há milhões de anos. Mas você está vendo ela ainda. Mas como assim? Não, porque a luz dela está viajando na velocidade da luz e vai levar milhões de anos para você ver. Sabe o que eu aprendi na escola? Que se o sol explodisse agora, a gente ia continuar tendo um dia ensolarado por 8 minutos e 45 segundos. Aí depois a gente ia ver a explosão. Aí depois ia escurecer. Você sabe o que eu aprendi na escola? Que o sol está queimando há 5 milhões de anos. E ele tem combustível para queimar mais 5 milhões de anos. Isso parece sensato para você? Que é nessas coisas que o mundo acredita. E nós vamos ficar... Quem que prova? Como é que você prova que tem 30 milhões de anos? Não tem nada que prova. Não, a Terra tem milhões de anos. O senhor não vê ali? Tem. Como é que você prova isso, meu amigo? Não, tem as camadas, os sedimentos. Você já viu como que é feito o sedimento? É tão fácil você fazer o sedimento. Tem um experimento de um cientista, acho que é Adalto Lourenço, o nome dele, alguma coisa assim, que ele pega 2 garrafões de água de 20 litros, aí põe um do lado do outro, enche de terra, assim, e põe eles ligados com um tubo em U, né, cheio de terra, os dois têm comunicação, assim, com cano, né, e eles estão de cabeça para baixo, assim, e aí ele põe água, né, não preenchendo tudo, mas põe água. Aí, de repente, ele põe água preenchendo tudo, nos dois lados. Então, a água fica nivelada. Aí, ele começa a fazer, põe numa gangorra, começa a fazer o balanço, né? Da gangorra. Sei lá, simulando o dilúvio, né? No dilúvio, tá tudo preenchido de água, e você tem as marés, né? Então, ele estava simulando as marés. Em poucos movimentos de gangorra, você começa a observar uma coisa incrível. Vários níveis de sedimento se formando. Então aquilo que eles dizem que levou milhões de anos para se formar, foi formado num dilúvio. Não tem nada que você consiga comprovar milhões de anos. O teste de carbono 14, ele só funciona até 3 ou 4 mil anos. Depois ele fica biruta. Por que será que ele fica biruta? É porque não existe nada mais velho que isso? Será que é por isso que ele fica biruta? Porque estão contando uma mentira pra gente? Você crê na palavra de Deus, meu irmão? Você assola a Escritura? Então, meus amados, que nós sejamos sóbrios, vigilantes. Que nós atentemos para as coisas. Que nós não sejamos cegos. Que nós não sejamos cegos, que nós não venhamos a dar crédito a toda a doutrina que falam conosco. Que nós nos apeguemos à palavra de Deus como fiel e verdadeira. Eu confio a minha vida e a vida da minha família na palavra de Deus.
Não confie em outra coisa. Confie em Cristo, mais nada. E é só a palavra de Deus que nos revela Cristo. Todo o resto te esconde Cristo. Todo o resto. Você liga a TV, lê um livro, vai para a escola, está todo mundo te escondendo Cristo. Todo mundo tentando te vender uma cosmovisão, uma visão de mundo. Porque criança nasce querendo aprender. Ela nasce crendo que existe um Deus. Isso faz parte da natureza. Cachorro late, a gente crê que existe um Deus. Né? Paulo fala disso. Né? Que a natureza declara que Deus se revela através da natureza e através da nossa própria natureza. Eu preguei sobre isso aqui. Que a nossa ontologia é teísta. Né? Nós naturalmente cremos em Deus. Você pode crer no Deus errado, porque você não recebeu revelação da palavra de Deus. Mas naturalmente você crê em Deus. Por isso que não existe civilização que não adorava um Deus. Todas as civilizações que você encontrar, estudar, elas vão adorar algum tipo de Deus, porque faz parte da natureza do homem. Então o homem nasce querendo encontrar Deus. E aí, só que existem homens perversos que detêm a verdade pela iniquidade deles. E no final Paulo vai falar que eles fazem coisas erradas e aprovam aqueles que fazem coisas erradas também. Ah, você também é viciado em pornografia, igual eu, assim, viciado em pornografia? Então, pô, você é meu brother, pô, a gente tem comunhão. É assim que o mundo é. Você já reparou? Principalmente quem é homem, né? Você chega num círculo assim, no trabalho, assim, aí de repente o cara não te conhece muito bem, aí ele puxa um papo assim, e geralmente esse papo ele vai falar alguma sacanagem, alguma coisa assim, ou ele vai ver alguma mulher e vai falar, é sempre assim, porque a comunhão vem daí, vem do pecado. Então os homens aprovam as coisas erradas que eles fazem, eles aprovam os outros. Aí quando você vira e não dá bola para aquele comentário dele, ou você repreende, ele vai se irar contra você. Porque isso o mundo te odeia. E aí, Jesus diz então que essas coisas, né, os sinais dessas coisas é que tentariam nos enganar, até se passando pelo próprio Cristo, no contexto de nação contra nação, reino contra reino, né? Ou seja, o Estado, qualquer sistema vai tentar te enganar de alguma forma, qualquer sistema é a Babilônia. E aí Cristo diz que nós seremos atribulados, que nos matariam, que nós seríamos odiados de todas as nações. Então todas as nações, todos os governos odeiam os seguidores de Cristo. Tenta ser cristão no Paquistão, você vai ser perseguido. Ah, mas claro, pastor, lá o Estado é islâmico. Então tenta ser cristão no Vaticano. O Estado é cristão lá, não é? Tenta ser cristão lá. Você vai ser perseguido. Tenta ser cristão na sua faculdade. Tenta ser cristão no seu trabalho. Você vai ser perseguido. Claro que existem perseguições e perseguições, mas você vai ser perseguido. Se você for portador da verdade, você vai ser perseguido. E atribulado. E aí ele fala de falsos profetas. Enganariam a muitos. Como se não bastasse as mentiras da Babilônia, a gente tem que aturar mentira no nosso meio. Pessoas que têm uma visão iníqua da vida, pessoas que querem ganhar dinheiro e enganam o povo de Deus com doutrinas erradas, doutrinas que não te deixam alerta, não te despertam para a verdade, para a realidade, doutrinas que massageiam o ego, vai dar certo, continua dizendo amém, continua na Babilônia, vai lá, tenha fé. Não!
O Evangelho desperta. A Bíblia diz que onde não tem profecia, o povo se corrompe. O que isso quer dizer? Onde a palavra de Deus não é pregada, onde Deus não levanta profetas, o povo se corrompe. A palavra de Deus precisa ser continuamente pregada para que o povo não se corrompa. Agora, se isso é verdade, você imagina num lugar onde a palavra de Deus não é pregada e tem falsos profetas. Será que o povo se corrompe? É aí que o povo se corrompe, né? Que você tem o inverso ao quadrado. Então, meus amados, que nós não sejamos enganados. Às vezes nós atentamos só o evangelho da prosperidade, só quando a coisa está muito escandalosa. Estou ensinando besteira para as crianças, mas tem um monte de coisa que você deixou passar, que você não viu, que você não foi vigilante, que você permitiu que os seus filhos aprendessem, que você mesmo não despertou para a verdade, porque você não se achegou para Jesus, como aqueles discípulos chegaram em particular e perguntaram: Mestre, nos diga, nos mostre sinais dessas coisas. Você tem buscado a palavra de Deus, você tem buscado iluminação do Espírito de Deus para entender a palavra de Deus. Você tem buscado ver os sinais e ser vigilante. Você tem sido uma virgem prudente, que está alerta, que tem azeite suficiente para iluminar o caminho que leva a Cristo na jornada. Quando vier o arauto, lá vem o noivo, sair de encontro ao noivo. Você está alerta ou você está dormindo? Porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós precisamos perseverar em meio à Babilônia, em meio à mentira. Você sabe como os povos antigos passavam a verdade para os filhos? Através da tradição. Através da tradição. Histórias, mitos. Você sabe como que a Babilônia nos impede de passar o conhecimento para os filhos? Ela controla o que a gente aprende e o que a gente não aprende. Você parou para pensar que nós temos que enviar nossos filhos para a escola, senão eles vão morrer de fome? E aí, o que eles vão aprender lá? É importante nós pegar o pouco tempo que nós temos e debruçar sobre a palavra de Deus, para que nós tenhamos algo para passar para os nossos filhos, para que eles não sejam enganados pela Babilônia, porque é inevitável, eles vão ter que ir para a escola. E aí, nós estamos preparados? Nós estamos vigilantes? Ou nós estamos acreditando nas mentiras que estão contando para a gente? Ou a gente está dormindo? E será pregado o Evangelho do Reino por todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Tem uma hora para o fim chegar. E ele vai chegar. E a ira de Deus, ela vai se acender. E essa terra vai passar. E esses céus vão passar. Num grande estrondo. Tudo vai pegar fogo, derreter. E junto com eles, os ímpios. Aqueles que adoram a besta. Aqueles que se renderam ao espírito do anticristo. Aqueles que não são achados em Cristo.
que nós sejamos vigilantes e sejamos achados em Cristo. E não só isso, que nós venhamos a desejar e rogar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A igreja se coloque de pé, nós vamos celebrar a ceia nesse momento.